Hoje é quarta, 16 de abril, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, um horário bastante complicado, por causa de outra partida que vai acontecer no Rio de Janeiro, Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. O Botafogo tem que vencer. Vem de uma partida ruim, que aconteceu sábado, lá em Bragança Paulista. E hoje, na nossa casa, o Glorioso tem que vencer, não importa como e de quanto. Mas a vitória tem que rolar no estádio Newton Santos. Tudo, mas tudo mesmo, em relação a Botafogo e São Paulo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. E vocês já sabem, né? Todo pré-jogo está em nome aqui, ó, de VBet, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você quer fazer aquele palpite tranquilo em relação ao Botafogo, você pode entrar agora na VBet. Link está aqui embaixo no nosso primeiro comentário, o QR Code está na tela, sempre com palpites responsáveis. Você não vai simplesmente chegar na VBet e vai colocar aquele dinheiro que vai te fazer falta, não. Você vai colocar aquela grana que não vai te fazer falta, aquele dinheiro que é R$2, R$3, R$4, para você se divertir vendo o jogo do Botafogo. Por exemplo, palpitar na nossa vitória. Estou colocando aqui neste momento as odds da partida de logo mais no estádio Newton Santos. Botafogo entra como favorito e você pode palpitar agora na VBet. Link está no primeiro comentário, QR Code na tela, entre agora, com certeza, você tem que ter mais de 18 anos e lembrando que não é renda extra, você não vai ficar rico entrando na VBet, você tem mais chances de perder do que de ganhar. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos, Botafogo e São Paulo. Será a quarta partida do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, um empate, uma derrota e uma vitória. Este é o retrospecto do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Com o técnico Renato Paiva, jogando no estádio Newton Santos, são 2 jogos e 2 vitórias. Se a gente incluir ainda o amistoso contra o Novo Horizontino, o técnico português tem 3 vitórias atuando na nossa casa. E hoje contra o São Paulo, um jogo em que a equipe do Morumbi, daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer detalhes, passa por um momento de instabilidade, o Glorioso tem que jogar para vencer. O grande X da questão é como será a escalação. Patrick de Paula será titular? Savarino vai jogar por dentro? Tudo indica que o Savarino voltará para a posição de meia central. Jogando pelas beiradas, você pode ter Arthur pela direita e pela esquerda, Matheus Martins ou Santiago Rodrigues. O jogador uruguaio que ainda está em fase de adaptação ao Glorioso. A defesa, aquela que todos nós conhecemos. John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, dúvida ali na ponta esquerda, Santi ou Matheus Martins e no comando de ataque, o centroavante Igor Jesus. O Botafogo hoje tem que ser mais objetivo. O Botafogo tem que saber jogar contra o São Paulo. Que se a gente pega os últimos confrontos contra a equipe do Zubeldia, o Botafogo tem se saído melhor. Não dá para chegar daqui a pouco no estádio Newton Santos e a gente achar que o Botafogo vai atropelar, vai golear. Será maravilhoso se isso acontecer. Mas por tudo que está acontecendo, por todo esse momento inicial do trabalho do Renato Paiva, o melhor para o Botafogo será o quê? Vencer, não importa como. Se o time apresentar uma evolução, melhor ainda. Mas somente as vitórias farão que o trabalho do técnico Renato Paiva ganhe um passo à frente. Lembro muito bem de um jogo contra o São Paulo em 2022, no pior momento do técnico Luiz Castro quando chegou no nosso clube. Uma partida em que ele mudou o esquema tático, o Botafogo passou a jogar com 3 zagueiros e a gente venceu com o gol do Kaique. Ali deu uma paz para o técnico português, que logo na sequência jogou contra o time do Internacional lá no Beira-Rio e venceu também aquele jogo histórico em que o Botafogo jogou com um jogador a menos. E a partir dali, o técnico Luiz Castro teve uma paz. Sempre é necessário ter um jogo para dar um start. E hoje, nada melhor do que em um clássico do futebol brasileiro, o técnico Renato Paiva consiga vencer e quem sabe vencer e convencer. O jogo de hoje será transmitido pelo canal Premier a partir das 18 horas e 30 minutos. E o Léo Dantas chega agora, trazendo todos os detalhes em relação à equipe do Morumbi. Fale aí, Léo Dantas. Oi TF, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do São Paulo, adversário do Botafogo nessa quarta rodada do Brasileirão. O tricolor paulista disputou 19 jogos no ano até aqui, com 7 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, ou seja, mais tropeçou do que venceu. Mas tem um saldo positivo, 23 gols marcados, 17 sofridos. No Brasileirão, nem ganhou, nem perdeu. 3 jogos, 3 empates,
2 deles por 0-0 e apenas um gol marcado até aqui. O momento não é dos melhores, a pressão para cima do Luiz Ubeldia já é bastante grande. Nos últimos 6 jogos disputados, apenas uma vitória, na estreia da Libertadores 1-0 sobre o Tadieres. Fora de casa, o desempenho é fraco, apenas 44% de aproveitamento. Vamos então falar taticamente sobre o São Paulo, começando pela defesa. O time entra em campo num 4-3-3 teórico, mas com muitos desenhos, muitas possibilidades de mudança nesse esquema defensivo. Na maior parte deles, uma variação para uma linha com 3 zagueiros, e aí com 2 possibilidades. A primeira é quando o time entra em campo com 2 zagueiros de função mesmo e 2 laterais. Aí você pode, pelo lado direito, adiantar o Cédric como um ala e segurar Enzo ou Wendel como um terceiro zagueiro, aberto ali pelo lado esquerdo. Outra possibilidade é que do lado direito não seja o Cédric, seja o Ferrarese, que também tem a zaga como posição de origem. E aí você libera Enzo ou Wendel para ser o ala pelo lado esquerdo, lado oposto. De qualquer maneira, existe a possibilidade do trio de defesa. A jogada com o Ferrarese é a principal possibilidade para o jogo contra o Botafogo, então deve ser um São Paulo inicialmente com 3 zagueiros, embora ali na teoria a escalação sugira um time jogando no 4-3-3. Outra possibilidade de desenho defensivo do São Paulo, que tem sido muito usado, mas mais no decorrer dos jogos do que de início, é a linha com 5. Claro, isso quando o time está precisando de um pouco mais de sustentação defensiva. Aí você entra com o trio de defesa mesmo, raiz, de origem, e os 2 laterais, Enzo ou Wendel pelo lado esquerdo e o Cédric pela direita. Independente do desenho defensivo, alguns problemas crônicos acompanham o São Paulo nessa temporada. Um deles, a dificuldade nas jogadas de bola pelo alto. A jogada aérea tem sido um problema para a defesa do São Paulo. Nos últimos jogos, quando não sofreu gol direto no cabeceio, oriundo de um cruzamento, teve muito perigo nesse sentido e sentiu dificuldades. Nas últimas 5 partidas, esse foi um problema muito constante da defesa do São Paulo. Outra questão importante é a pouca marcação no meio-campo. Desde que o Luiz Gustavo teve um problema médico e precisou sair do time, sem previsão de retorno, os volantes passaram a ser Alisson e Marco Antônio. Só que os dois têm a característica de sair um pouco mais, de se aproximar e acabam cobrindo um pouco menos de espaço ali no meio-campo. O Alisson, por exemplo, fez o gol da vitória contra o Tadieres na estreia da Libertadores. Aproxima, aparece para o chute de longe. O Marco Antônio também tem essa saída. Então falta pegada, falta o leão de chácara, que era a função do Luiz Gustavo. Então isso acaba permitindo ao adversário muitos chutes de fora da área, porque aquele setor acaba sendo dominado pelo meio adversário. E esses chutes de média e longa distância têm incomodado muito o time do São Paulo. Apesar desses 2 problemas, na finalização de fora da área e nas jogadas de bola aérea, o São Paulo tem até um número baixo, né, de gols sofridos, menos de 1 gol sofrido por jogo até aqui na temporada, muito graças ao goleiro Rafael, que no Brasileirão tem o maior percentual de defesas feitas em relação ao número de finalizações sofridas pelo time. 89%. Tá empatado, sabe com quem? Com o John, goleiro do Botafogo, por coincidência. Falando agora do ataque do São Paulo. Sem Oscar e Lucas, que se machucaram e ainda não retornam contra o Botafogo, o time perde um pouco de articulação, porque os dois fazem muito bem essa função, tem a qualidade no passe, de cadenciar um pouco mais o jogo, de buscar essa partida mais apoiada pelo time do São Paulo, mas em compensação o time ganha mais com velocidade e intensidade, porque Oscar e Lucas já não entregam mais tanto isso em função da idade e da questão física. E aí o time do São Paulo nas últimas partidas tem demonstrado uma jogada que já era interessante antes, mas que está mais presente agora, que é a ultrapassagem pelos lados. Seja do ponta para o lateral, seja do meia para o ponta. E aí Luciano, Lucas Ferreira, o garoto que entrou como titular nas últimas partidas, e o Ferreirinha, destaque do time nas últimas rodadas, com 3 gols marcados em 2 partidas, tem sido destaque nisso, porque são os caras que conseguem dar mais intensidade para essa jogada em velocidade no terço final. Outra característica importante do São Paulo, essa já bem antiga, é a questão do jogo aéreo muito forte lá na frente. Seja com os zagueiros, nas jogadas de bola parada, seja com o Ferreirinha, que tem aparecido muito bem, principalmente nos cruzamentos, buscando o segundo pau para ele vir do lado oposto buscar o cabeceio, seja com os grandalhões lá da frente. O Caleri, que já é um cara habitual para esse time de jogada, seja com o André Silva, que é o artilheiro do time no ano até aqui, com 5 gols marcados. Mas há uma diferença entre o Caleri e o André Silva. O André é aquele cruzamento mais normal, né? Algum jogador mais aberto faz o cruzamento e ele vai para o cabeceio. O Caleri dá ao São Paulo algo a mais. Primeiro, que é o jogo físico, buscando o pivô para escorar de cabeça para alguém que vem ou aberto ou infiltrando pelo meio. E também a questão do lançamento. O Caleri está muito mais acostumado a jogar com a bola vindo de longe do que o André Silva, que precisa de um cruzamento um pouco mais aproximado. De qualquer maneira,
Jogada perigosíssima do time do São Paulo, que a defesa do Botafogo precisa marcar. Ao que tudo indica, o titular vai ser o Calegari, então essa bola um pouco mais longa vai rolar e o Calegari tem que estar bem marcado, porque se ele escorar ou tiver a possibilidade de cabecear direto pro gol, vai levar perigo. Outra jogada importante acontece com o Luciano, que está sempre se movimentando. Ele pode jogar como um 10 no meio campo, pode jogar um pouco mais aberto apoiando as jogadas pelos flancos. A única certeza é que ele vai se movimentar, vai brigar até o último segundo, é até meio esquentadinho às vezes, arranja umas confusões, mas se dedica muito sempre que está em campo e é uma peça muito importante para esse time do São Paulo, principalmente sem Oscar e Lucas, porque ele é um dos poucos que consegue emular esse camisa 10 com esses dois desfalques tão importantes. E aí a posição dele, a função dele dentro de campo, permite uma variação tática no ataque para o time do São Paulo. Seja o 4-3-3 teórico, como eu já falei lá no início, em que ele atua de fato como um 10, mas encosta no trio de ataque, dando uma opção com 4 jogadores lá na frente, seja para um 4-4-2, em que os pontas baixam para a linha de meio campo, e aí eles jogam mesmo em linha, sem ser um quadrado, sem ser um losango, em linha mesmo, para que eles joguem abertos, mas numa linha abaixo, e o Luciano faz uma dupla de ataque, seja com o André, seja com o Calegari. Apesar de todos esses pontos positivos, o São Paulo tem deixado a desejar no ataque. No Brasileirão, é o 5º time que menos acerta chutes a gol, apenas 28%. Um número bastante baixo. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Conto com você em nossa live pós-jogo, hoje às 20h30. Deixe seu like, inscreva-se no canal, assistam aos vídeos de ontem aqui do canal, vejam os outros conteúdos, deem aquela moral para esse careca que vos fala. Para contar um fato histórico em relação a Botafogo e São Paulo, chamo meu amigo Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma participação aqui no pré-jogo do canal do TF. E eu já começo destacando o dia 11 de novembro de 1942. Nessa data, o Botafogo, ainda jogando com o uniforme do Botafogo Futebol Clube, entrou em campo no Pacaembu num amistoso contra o São Paulo. Essa partida acabou em 3-3 contra o tricolor paulista e no final da partida, o capitão são paulino Luizinho, ainda em forma de cortesia, entregou uma taça ao time do Botafogo, que recebeu com muita alegria o presente tricolor. Essa partida, que acabou em 3-3, teve os gols do Botafogo marcados por Gonzalez, Patesco e Heleno de Freitas. Vale lembrar que Patesco e Heleno de Freitas, naquela época ali, rivalizavam muito entre quem era o principal artilheiro do Botafogo. Patesco fez muitos gols com a camisa do Botafogo, assim como também o Heleno de Freitas. O time de 1942 do Botafogo, que foi até o Pacaembu enfrentar o São Paulo naquele dia, tinha de pé Santa Maria, Hernandes, Ari, Caieira, Ivan e Zarce, e agachados Patesco, Gonzalez, Heleno de Freitas, Geninho e Pirica. Todas essas imagens que eu mostrei para vocês aqui nessa participação são da antiga revista Esporte Ilustrado, que esteve em atividade entre os anos de 1920 e 1956. Agora, falando de números, em partidas oficiais são 111 encontros entre Botafogo e São Paulo e temos equilíbrio. 41 vitórias do Botafogo, 27 empates e 43 derrotas. A última vitória do Botafogo foi exatamente no dia 8 de dezembro de 2024. Foi a vitória que nos confirmou o título brasileiro do ano passado, que faz o Botafogo entrar em campo defendendo o seu título nacional contra o São Paulo e que defenda vencendo o jogo e, se possível, com uma boa atuação, porque o Botafogo está precisando convencer o seu torcedor de que segue no caminho certo, e o Renato Paiva a mesma coisa. Que os ares de 2024 voltem ao Botafogo para a gente fazer uma boa atuação. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Gente, é isso. Que o Botafogo vença. Não quero saber como. Falei isso aqui algumas vezes e é meio que o mantra. Temos que vencer esse jogo. Até mesmo para dar uma paz em relação ao trabalho que já está sendo bastante criticado do técnico Renato Paiva. Criticado externamente, no caso, o torcedor vem cobrando muito o técnico e nada melhor do que uma vitória para que esta cobrança diminua e que o Botafogo siga seu caminho rumo às vitórias nessa temporada de 2025. Tamo juntos, volto às 20h30 com a nossa live pós-jogo. Caso aconteça alguma coisa antes, voltarei trazendo conteúdos.
sigam lá o Instagram canal do TF. De repente, posso voltar a qualquer momento naquele perfil. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Aqui é e sempre será um canal para o nosso glorioso Botafogo de Futebol Regatas. Live pós-jogo lá do Nilton, estaremos lá juntos. Valeu. Fui. Fogo neles.